Olá, estamos aí novamente com mais um episódio do Mídiaverso, né? Hoje temos a honra aqui de receber o professor doutor Gustavo dos Santos Prado, que vai falar um pouquinho sobre Belchior, que é um tema recente, né, na sua pesquisa, nos seus estudos, e também vai fazer esse contraponto pensando a comunicação e pensando no mercado cultural. Então, quero te dar aí as boas-vindas e muito obrigado pelo aceite de estar aqui com a gente. Primeiramente, aí, obrigado, professor Alex. Obrigado a todos aí que estão nos acompanhando. Sempre um prazer aí falar um pouco daquilo que a gente pesquisa, daquilo que a gente faz. Ainda mais um artista tão bacana da história da nossa MPB, que é o Belchior, né? Que vem recentemente aí sendo rememorado, né? Tem bastante trabalho saindo sobre ele. E também a gente visa aí dar uma contribuição, visando justamente dar uma elucidada no trabalho do artista, ver o que ele fez, quais foram os atritos que ele teve, porque a arte envolve bastante dessas situações também, né? Muito bom. Gustavo, só para a gente iniciar o nosso bate-papo, a gente chegar até mesmo no Belchior, você é um pesquisador que vem já desde a sua. Acho que quando você vira esse pesquisador de stricto sensu, né, vamos assim dizer lá, mestrado, doutorado, você vem pesquisando a música, né, o cenário cultural de forma muito forte. Então, assim, conta para nós aí rapidamente como que é o seu trajeto até chegar nesse momento da sua pesquisa, né? Porque é pesquisa na área das ciências, né, sociais, muito bem aplicadas, né, vamos assim dizer, mas é também um olhar sobre o próprio âmbito cultural, né? Isso Uhum. não deixa de ter um valor menor, até porque você não, embora não seja da comunicação, vem lá da história, mas mostrar a importância daquilo que você está fazendo aí. Bom, eu entrei em contato com a música em 2010, na verdade, né? Quando eu ingressei no mestrado na PUC São Paulo, né? E na minha dissertação eu trabalhei com a Legião Urbana, né? E acabei publicando, fiz a minha publicação do meu primeiro livro. E sempre eu fui por essa via, quer dizer, tentar ver o artista, a obra que ele teve, e principalmente tentar ver mais ou menos como se dá ali as contradições desse artista dentro do mercado, né? Sim. Levando em consideração que eu costumo sempre brincar, né? Que todo mundo aqui deve ter tido um sonho na vida, ou jogar bola, ou ser, Você é um artista. ser um artista, ter uma banda, né? Aham. E é incrível, porque qualquer banda ela tem atrito dentro desse mercado, porque daí vai entrar a pressão de produtor, a pressão por produtividade, né? E Sim. isso interfere na obra do artista, né? Agora aqui fazendo uma meia-culpa, acredito, né, um réu confesso, eu tenho uma séria dificuldade em entender a parte da melodia, porque eu não tenho formação musical, né? Sim, sim. Então, apesar de ter a parte da semiótica musical, né, aqui no Brasil tem o grande expoente Luiz Tati, professor da USP, Sim, mas eu confesso que quando eu pego especificamente essas análises, para mim é muito complicado. Então eu me concentro muito em análise de imagem, principalmente capa de disco, né? sim. Encarte, né? E me concentro muito na poética mesmo, né? No sentido da letra. E aí eu vou explorando o que o artista ele vai trazendo, quais são suas influências literárias, de vida, naquela determinada composição, para recortar a música como fonte histórica dentro de uma Uhum. determinada época. Talvez muito por conta aí dessa coisa com a melodia. Aí quando eu fiz um doutorado, eu já fui para movimento punk, trabalhei com fanzine, né, que é uma Aham. fonte mágica, assim, né? E o trabalho ele foi feito de uma forma com uma teoria muito bacana. Sim. Criei um método para fazer análise de fanzine, né? E trabalhei ali a perspectiva da cultura punk com o niilismo do Nietzsche, misturei com anarquismo. Quer dizer, eu achei o trabalho, assim, na minha modéstia parte, eu achei que ficou muito bom. Foi o texto mais maduro que eu consegui fazer até hoje, né? E também resultou num livro, né? Então eu venho com essa trajetória sempre dialogando mídia, música, artista, contradição, o Sim. papel da arte, né? E no meu terceiro livro, aqui mais publicado mais recentemente, tem um capítulo que eu trabalho com a obra do Lobão, né? Eu procuro tentar Lobão. resgatar um pouquinho sobre o perfil conservador do rock, né? Sim, sim. E até para situar esse perfil dentro dessa realidade que veio a partir principalmente ali de 2015, Sim. 2016. E agora eu venho com o Belchior, né, que é um artista que eu sempre tive afeição, sempre gostei muito. E também a mesma coisa. Pego as entrevistas do artista, pego as músicas, as capas de disco e vou analisando álbum por álbum, principalmente álbum por estúdio, né? Então,
por enquanto, aí esse meu recorte com artigo, publicação, tudo vem centrado nessas relações com a música, mercado. Sai um quarto livro, então? Sai. O quarto Olha aí. livro, ele tá engatilhado, né? Muito bom. Tô dando ali uma pincelada ainda na norma, né? Mas eu tô em trâmite final, já fiz até dedicatória, né? Quando a gente arremata com a dedicatória, tá porque certo. o livro ele já tá quase concluído. Para vocês verem. Então, assim, o professor Gustavo, ele vem da história, ele entra nesse mundo da pesquisa, vem trazendo tudo, mas não lhe foge, por exemplo, a semiótica, que é talvez um dos conteúdos mais caros para nós, que somos profissionais da comunicação. Não à toa, o professor Gustavo, ele é basicamente um professor exclusivo da comunicação social aqui na FAG, né? São 4, né? São boa parte da sua carga horária como docente na nossa instituição está nos cursos de comunicação, porque justamente ele faz essa leitura, né? E assim, eu acho que não há como ter um publicitário, um jornalista, um produtor multimídia, um design gráfico que não compreenda isso, né, com exatidão, que é essa questão da semiótica. E quando a gente consegue ter um doutor, né, alguém que transita por essas áreas da cultura, fica muito legal. Então, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho do que você fala aí, então, do Belchior, para a gente poder ver essas relações aí de sentido. Então, como eu faço análise de capa, né? Então a capa para mim ela entra como uma fonte histórica, mas aí eu aplico teoria da imagem, né? Eu vou trabalhar aí mais ou menos nessas questões, né? Sim. E o Belchior, eu recortei esse livro em praticamente ali 3 partes. Então eu comentei um pouco sobre a trajetória de vida dele. Num segundo momento eu já vou fazendo um recorte, vendo como ele vai trabalhando os temas nas músicas. Sim. Vendo similaridades, eu agrupo em temas. Eu sempre faço assim. Então eu trabalho a questão do rapaz latino-americano, o retirante, o dandista, né, que ele tem esse perfil, né, e todos os atritos que ele teve enquanto artista com a própria Tropicália, com o Caetano Veloso, né, e num terceiro momento eu já venho trabalhando mesmo o atrito dele com o mercado. Ele é um compositor que teve isso muito vivo, né, quer dizer, olha, eu sinto, entre aspas, né, que esse mercado de bem cultural, ele não me deu o mesmo espaço que outrora concedeu a outros artistas consagrados da MPB, né? Sério, então o Belchior, ele vem na contramão, assim, da indústria cultural aqui, produzida na área da música, é isso? Um pouco, né? Porque, por exemplo, com o final dos anos 60, o grande estilo musical brasileiro foi a Tropicália, e realmente o Caetano ele tem muito mérito, Caetano, o Gilberto Gil. E só que o movimento da Tropicália ele acaba sendo solapado com 64, né? E esses artistas da década de 70, como é o caso do Belchior, é o caso desse álbum, eles vão para um projeto mais que a gente chama experimental, quer dizer, você abre mão de pensar a música popular como uma corrente homogênea e você vem com esses projetos particulares. Ele é um caso de canção, desse tipo de canção. Na mesma época tem o Raul Seixas, mais personalista que o Raul Impossível, e tem também o Milton Nascimento, com o pessoal do Clube da Esquina. Sim. Então essa música da década de 70, ela não está presa a uma corrente. Quer dizer, a gente chama de MPB, né? Mas aí o artista ele vai tentando imprimir uma certa identidade diante de uma escassez de um movimento musical como foi a Tropicália. Entendi. Ele se considera como pós-tropicalista. Então, no caso, ele até comenta que, olha, para eu me situar nesse mercado, eu tinha que criar uma identidade e tinha que principalmente me contrapor à obra do Caetano. O que muita gente que é apaixonada pelo Caetano Veloso acabou não entendendo muito bem. Quer dizer, poxa, mas contrariar o Caetano... E ele tem várias canções que realmente... Ele pega as canções do Caetano, do Gil... E ele começa a fazer aquele contraponto, né? Legal. Só que o pessoal, às vezes, não entendeu muito bem. Porque acha que ele foi muito ácido com o Caetano, né? Acha que, nossa, o Belchior foi até meio rude. Eu não vejo por essa forma. Eu vejo, na verdade, um artista que admirava o Caetano Veloso... E que num período difícil da história brasileira, em termos de produção cultural, aproveitar dos espaços desse mercado de bens culturais da década de 70 e imprimir uma identidade. É o caso, por exemplo, desse álbum, que ele traz uma identidade retirante, né? Quer dizer, o Belchior nasceu em Sobral, né? Quer dizer, no Ceará, ficou um tempo em Fortaleza, e ele vem nessa onda de vários artistas do Ceará que vêm para o Rio de Janeiro e São Paulo. O Nordeste, né? Né? E vem por conta do mercado, das gravadoras, que todas elas estavam situadas no eixo Rio-São Paulo. Vários artistas vêm nessa fase,
Mas o curioso do Belchior é que também uma parte importante dos nordestinos migram para cá nessa época por conta do ciclo industrial e tal. Do trabalho, né? Isso. Da construção urbana, né, em São Paulo. Então ele vem nessa seara. Quer dizer, é o único álbum do Belchior que ele tá barbudo, né? E ele tem um traço bem retirante mesmo. Quer dizer, aquela pessoa que saiu do sertão, né? Aquela pessoa que saiu do Nordeste e que vem tentando ganhar o seu espaço dentro desse eixo do Rio-São Paulo. Você vê como que a própria sociabilidade ela vai sendo reproduzida, né, no álbum, né? Perfeito. Que legal. Pode colocar a segunda capa? O Alucinação. Alucinação, Belchior. Esse é um clássico, né? Eu sou suspeito para falar, mas para mim esse álbum aí, o Alucinação, ele estava muito inspirado quando ele compôs o álbum, né? Tem muita canção boa, as grandes canções do Belchior vieram nesse álbum. É a década de 70 Esse ainda? é de 1976. 76. Né? Eu considero esse, o Falso Brilhante da Elis, né? E o Clube da Esquina, claro, do Milton, né? Para mim foram os 3 grandes álbuns da história da música popular. E esse álbum é bem interessante porque o Belchior ele nunca teve um sonho, ele não queria, na verdade, de início cantar. Ele sempre foi um excelente compositor. Só que ele tinha uma certa estranheza com a voz dele anasalada, que é uma característica do Belchior, né? Se você pegar qualquer música dele, ele tem o tom, ele fala de forma anasalada, né? E aí esse álbum explode porque quando ele compõe como os nossos pais, apesar da música ter sido gravada pela Elis, ela é do Belchior, né? E tantas outras músicas que eles gravou era do Belchior também. Aí, no caso, esse álbum aí acabou projetando o Belchior como artista, né? Ele tinha ganhado alguns festivais de música no início de 71, 72. E é interessante, né? Porque aqui, ó, você pode perceber que vem esse cantor, o Alucinação parece que é jogado, como se fosse É como se fosse um borro de tinta vermelha. Então bate, explode, acaba realçando o bigode, né? Que tem várias interpretações do bigode do Belchior, né? A principal delas que ele admirava o Nietzsche, mas ele admirava tanta gente boa com bigode que é difícil, né? Ele lembra o Nietzsche, né? Ele lembra, né? É bem bacana. E ele vai se situando aí. Esse álbum ele traz uma questão que é do líder geracional, quer dizer, ele se coloca efetivamente como um líder geracional de música, que é muito típico também do campo da música popular brasileira. Quer dizer, surge um determinado movimento musical, esse movimento você vai ter artistas que vão dizer, opa, pera lá, eu vou abocanhar esse espaço. Levando em consideração que música, espaço de mercado de bem cultural, você tem vários artistas que vão ali, a gente pode pensar ali na teoria do campo do Bourdieu, quer dizer, eles vão procurando esses espaços, né? E o Belchior aqui está se colocando como um líder geracional, no sentido, olha, a ditadura tá aí, não tem o que fazer, né? Na verdade, ele teve várias canções censuradas, mas ele toca a música popular brasileira para frente. Então, muito do Belchior fez nesse álbum, e ele fez nos outros, vai servir para a gente tentar pensar o que aconteceu com a música popular brasileira. Por isso que eu acho que, para essa década de 70, que trabalha com essas músicas mais experimentais, eu acho que ele é uma peça-chave para entender esse processo todo. E o que chama atenção também no álbum é essa veia saltada aí, né? O pessoal do design gráfico aí, ó, né? Que é justamente a ideia de você trazer a potência da voz do cantor, né? Claro que a veia do pescoço dele não era dessa forma, né? Quer dizer... Isso é manipulação demais? Um trato com imagem, né? É bem bonito, né? E vai trazendo essa coisa da potência da voz, do líder geracional, né? E esse álbum realmente é muito bom, né? As grandes canções do Belchior, e ele não conseguiu... aí, claro, falando de um ponto estético, né? Não num ponto artístico, mas eu acho que ele não conseguiu fazer um álbum tão bonito igual esse aí. Esse álbum aí realmente ele estava inspirado. Tá certo. Pode colocar uma terceira imagem lá? Vamos. Esse é interessante também, porque assim... O Warner, olha lá. Da Warner, ganhou o selo do Warner. Ele adotava como os álbuns dessa fase, na verdade eu acho que já tem no Alucinação, ele usa o símbolo do escorpião porque ele é de escorpião também, o signo. Né? E ele traz nesse álbum a fama do Latin Lover, né? Do amante. Então, curioso essa questão pelo seguinte, né? Na década, é aquela coisa, a gente tem que pensar que o artista ele tem que sobreviver como qualquer um de nós, né? Então ele tem conta para pagar, ele tem projeção de futuro, ele quer fazer patrimônio, né? O artista não foge muito, existe uma visão muito laureada da arte, né? Mas o artista, no mercado, ele vai ter que sobreviver, como cada um de nós aqui. Nessa fase começa a época das discos, faz muito sucesso lá fora o ABBA,
Faz muito sucesso. Tem o filme clássico do John Travolta, Nos Embalos de Sábado à Noite, né? Sim. E aparecia muito essa questão do corpo, da sensualidade envolvendo o jovem. Aham. E ele vai mais ou menos por essa via. Ele aparece mesmo como Latin Lover, né? Ele traz essa identidade de um cara romântico, mas ao mesmo tempo sedutor, né? E não vem por acaso, porque os produtores do Belchior perceberam que ele chamava muita atenção do público feminino no palco. Sério? Ele nunca tinha pensado, ele tem algumas entrevistas que ele fala Latin Lover, nem de longe, mas ele tem obras relacionadas a isso. Aham. São 2 discos, e com várias músicas que ele coloca esse tom mais sensualizado, tudo de forma muito delicada, tal, mas é um artista de época, né? Então o peito totalmente desnudo, né? Aham. Esse fundo rosa, né? Para aquele líder, digamos, do Alucinação, né? É um contraste fenomenal, né? Fenomenal, né? O bigode se mantém alinhado, né? O olho bem penetrante, né? Tentando justamente trazer e cativar esse público, né? E esse álbum tem muita canção boa também. É um álbum muito feliz do Belchior. Foi a época, a década de 70 foi a época mais produtiva dele. Os álbuns dos anos 80, eles já são, digamos assim, até mesmo do ponto de vista de público, eles já são bem mais complicados, né? Entendi. Mas nesse álbum aí, realmente, ele tem canção muito bonita. Muito bonito. Legal. Vamos mais. Outra imagem? Isso é interessantíssimo, né? Pouco do retorno à origem, né? Esse álbum aí, ele começa, ele também é um álbum no final da década de 70, só que ele já tá trazendo aí uma figura, isso é muito parecido com o Che Guevara, na verdade, Sim. né? Então, aí o Olhar no Horizonte, né? É um álbum do Belchior que ele deixa esse lado do Latin Lover, né? E ele aqui a gente consegue encontrar um pouco algumas canções de caráter mais político. Ele sai um pouco daquela coisa, tipo, do uso do corpo, né? Que, por sinal, é uma identidade importante na década de 70. Quer dizer, porque se a gente pensar de um ponto de vista de estrutura, as músicas, elas tinham que passar pelo crivo da ditadura para poder ser gravada, né? E se adota muito nessa época a ideia do corpo como expressão política. Então o Belchior ele acaba tendo esses trabalhos justamente por conta desse uso político do corpo, né? Sim. E dá para explorar o artista de várias formas nesse sentido, né? E aí ele volta para uma pauta um pouco mais política, né? Esse álbum é do final da década de 70, já surge uma série de legislações já no final do governo Geisel, né? Que vai dar uma flexibilizada no regime. Então esse tipo de produção, ela começa a aparecer. E aí ele tenta se resgatar aí como esse líder geracional, puxando a imagem do Che Guevara, né? Olhando para o horizonte. Sim. E dá para notar muito como, em questão de 1 ou 2 anos que esses álbuns são produzidos, como efetivamente nós temos o artista ele se posicionando diante dessas conjunturas históricas, né? E imprimindo, tentando colocar novamente sua marca dentro desse mercado de bens culturais, né? É um álbum muito bonito, inclusive. Assim, ele é músico, tá certo? Mas ele tem alguma formação? Ele tem... Então, o Belchior, na infância dele, ele queria ser padre. E no caso, tipo, a formação dele, ele teve uma formação católica muito forte. Isso, ele lia os clássicos, ele sabia dos clássicos religiosos, ele dominava a filosofia. Principalmente a obra ali dos autores renascentistas, ele conhecia bem, né? Isso trouxe a ele, essa literatura religiosa, trouxe a ele principalmente essa habilidade que ele tinha para comentar, para falar. Ele era um artista muito bem articulado, né? Só que ele sai do colégio de padres, e aí ele entra, o pai do Belchior vai sair de Sobral, eles vão para Fortaleza, e o Belchior ele entra no curso de medicina. Ele fez a Universidade Federal do Ceará, né? Sim. Só que ele largou no último ano. Na reta final. Foi na reta final, ele largou do último ano, porque do lado da Universidade Federal do Ceará tinha um bar chamado Bar do Anísio. Por sinal, fica na beira-mar. Ele, junto com o Fagner, que está aí até hoje, compuseram ali várias canções muito interessantes no Bar do Anísio. E só que aquela coisa, você tinha um monte de gente saindo do Ceará para ganhar a vida com música, e ele com aquela sanha de criar e produzir, foi também. Foi pela paixão, largou o curso de medicina e foi viver da música, né? Então,
Mas é um sujeito, usando o conceito do Bourdieu, um sujeito dotado de muito capital cultural, né? Uma música do Belchior, ela tem 4, 5 citações de livros diferentes. Ele mescla com poemas, traz resgates da filosofia, aí já puxa também com autores, com compositores da própria MPB dos anos 70, com os anos 60. Aí mistura, por exemplo, faz esse híbrido bonito com canções do Bob Dylan, até porque ele gostava muito da balada. Ah, entendi. É o gênero de grande paixão dele, né? Ele não era só letrista, né? Ele era também músico, né? Ele fazia a composição da música. Tocava excelente. O violão era impecável, né? Tem é que eu só trabalho com os álbuns em estúdio, mas tem um álbum ao vivo do Belchior que ele lançou nos anos 90, se não me engano foi em 96. E aí você vê toda a habilidade, né? Porque é ele, o violão e a banda. Né? Tá certo. Ele realmente tocava muito bem. Fazia acontecer. Tá certo. Vamos mais uma capa? Essa daí. Paraíso. Esse álbum é muito bonito, né? Dá pra notar ali que ele já... Essa mão, né, do lado direito, né, segurando o rosto, né? Ele é um álbum que vai trazer algumas as cores de festas de São João e tal, né? Sim. E é o álbum do Belchior interessante porque é um álbum muito conceitual. Porque nesse álbum aí ele trabalha com canções que falam dessa... Ele gostava muito da literatura romântica. Sim. Então os autores românticos do Brasil, ele cita quase todos eles nas canções. Nossa, né? Que legal. É muito legal. E aí, no caso, é muito da literatura romântica de você exaltar a figura do Brasil, né, enquanto nação, né? É muito comum dessa literatura você trazer a figura do índio, do bom selvagem, usando o conceito do Rousseau. E esse álbum ele trabalha muito com essas questões. São músicas que trazem ali esse Brasil grande, né? Esse Brasil que foi descoberto, mas em contrapartida é cheio de potencialidade. Mas é um álbum, digamos assim, que eu já não vejo com grande mercado, entendeu? Porque se a gente pegar, por exemplo, o mercado brasileiro, ele absorveu durante vários momentos artistas que tinham um teor mais político, até mesmo o perfil Latin Lover dele fez sucesso. Agora, aí já complica um pouco, porque as canções são muito densas do ponto de vista literário mesmo, né? Tem uma música chamada Monólogos da Grandeza do Brasil, que tá nesse álbum aí. Ele cita 3, 4 livros do romantismo, quer dizer... Então eu já não sei se é tão direcionado para um mercado de massa, no sentido que a gente conhece, quer dizer, canções um pouco mais simples, né? Sim. Quer dizer, com uma melodia um pouco mais direta, tá? Mas é um álbum muito belo, e se pegando nessa vibe que ele é um artista experimental... Eu não me lembro de um álbum, claro que nosso conhecimento é limitado dentro do universo da MPB, mas eu não me lembro de um álbum tão denso no sentido de trazer essa literatura romântica. E ele gostava também muito isso acontece muito nas obras do Belchior, ele usava muito também do romantismo que vem do Lord Byron. Ah, ele é dessa mal do século, né? Do mal do século. Tanto é que ele andava em termos de etiqueta impecável, né? Sim. Porque o Byron trazia essa coisa, né? Nos romances franceses, né? Olha, o bardo. A importância do homem ter etiqueta e tal, né? E ele aplica muito bem isso. É muito difícil você ver o Belchior em qualquer vídeo e tal, que ele não esteja com a etiqueta perfeita. É um cara que trouxe esse conceito do dandismo, né? Ele trouxe muito bem aqui, que também o Baudelaire seguia, né? Sim. É uma estética... E também não me lembro outro artista da MPB que tenha trazido esses conceitos do dandismo e vivido isso de forma efetiva para trazer uma marca dentro desse mercado. Que legal. Porque realmente ele tá bebendo nessa forma, ele tá estudando isso, né? E ele consegue reverberar isso. Muito legal. Muito bacana. Uma próxima imagem pra gente. Aí é interessante, né? Cenas do próximo capítulo. Isso aí. Ele tá dentro daquela tela clássica da televisão. Tela clássica, imitando uma novela aí, Exato, cara. Aí ele volta novamente, né, fizeram ali uma montagem da foto para um perfil um pouco mais jovial, o jeito do cabelo. O bigode não tá tão alinhado, parece que tá meio despretensioso, né? Um olhar bem de ator de novela, né? E é um álbum do Belchior que ele já vai começar a discutir com movimentos musicais que aparecem na década de 80. Tem uma parte dos roqueiros aí que a gente sabe, né? O movimento do rock não gosta muito do Belchior porque o rock da década de 80, ele literalmente ele concentra o mercado de massa. Sim. Então, só para você que está nos ouvindo aí ter uma ideia,
Hoje, de quase 70%, 80% das músicas do mercado de bens culturais é sertanejo universitário, né? Isso, na década de 80, era o rock. Era o rock. Então, Você tem uma cena muito forte, né? Fortíssima, né? Com a Legião, os Titãs, que eu particularmente sou apaixonado, acho uma bela banda. E tinha também bandas como o Traje a Rigor, que assim, foram muito fortes, fizeram muita coisa, muita rebeldia, né? Então, assim, Sim. você tem um cenário de muitas bandas, né? Imagina, quer dizer, um mercado que é escasso, porque o mercado de bens culturais é escasso. Ele não vai poder colocar todo mundo ali porque ele tem uma lógica empresarial, né? E é incrível, porque imagina você produzir numa época que saiu Legião Urbana com o Renato, saiu o Cazuza. Então, Barão Vermelho. Né? o espaço dele vai começando a ficar mais limitado, né? E aí ele vai tentando trazer essa marca jovem, até porque nos anos 80 ele não era uma pessoa de idade, digamos assim, né? Só que as músicas também... Mas não era moleque. Não era moleque, não era né? moleque. E aí ele desvia um pouco o foco, né? Que se os primeiros álbuns, principalmente com Alucinação, ele vai no ritmo da Tropicália e tal, aqui já é mais um diálogo com os artistas do rock da década de 80, no sentido assim, olha, molecada, ó, eu sei que vocês estão se achando um pouco, mas eu também me achei lá atrás. Tá certo, então, legal. é bem bacana mesmo. Tem mais uma imagem aí, Bruno? Novamente a estética dandista, né? Com melodrama, belo álbum também, inclusive, né? Já tá com traço com um pouquinho mais de idade, né? Esse álbum já é no final dos metade da década de 80. Olha o dandismo ali, a gola levantada, meio que imitando o Elvis, né? Sim. Essa mão no rosto, trazendo sensualidade. E o álbum, ele procura destacar bastante ali a parte do cabelo, os olhos e o bigode, porque o fundo ele fica mesclado à face, né? Então, ele vai trazendo ali essa estética, né? Sempre realçando o detalhe com a imagem, o detalhe com o realce desse lado um pouco também mais sedutor, né? É uma bela obra também do Belchior. E é interessante nesse caso, porque depois do melodrama, a carreira dele, eu acho que ela vai dar uma caída grande, porque o mercado fica mais escasso, mas o álbum em si ele é muito bom. Ele é bem bacana. Quando que você acha que o Belchior ele realmente sai da massa e ele começa a ser nichado, no sentido assim de poucos ouvintes, ou seja, que ele perde o espaço nesse mercado cultural? Quando que isso acontece? Então, eu vejo muito no sentido... eu gosto muito de comparar a trajetória dele com o Caetano, porque é inevitável. Ele criou um diálogo forte com o Caetano Veloso, né? E isso acabou criando algumas cisões na vida dele. Mas o que eu vejo assim? A partir da década de 80, os primeiros álbuns do Dan, pode ser até ali aquele os Cenas do Próximo Capítulo, né? Ele começa a trazer um perfil musical que destoa um pouco e vai fazendo um perfil cada vez mais nichado mesmo, né? E o problema é que, exceto o Milton Nascimento, que conseguiu espaço ali nos anos 80, década de 90, ele não conseguiu mesmo, né? E ele mostrava muita frustração. É um artista que, nos últimos trabalhos, ele dizia, olha, eu prefiro 1000 vezes aparecer numa emissora pequena de cidade, aonde eu vou tocar, por exemplo, numa rádio, do que aparecer nas grandes emissoras. Já na década de 90 é muito difícil você ver o Belchior na grande mídia. Ele vai sumir mesmo. Ele desaparece. Difícil. Ele desaparece, né? E aí, ele de fato, quer dizer, ele literalmente ele ficou enfadado, né, dessa questão toda. Ele achava que o mercado e a própria mídia tinha sido, digamos, um pouco displicente com relação à sua obra, né? E ele não se sentia reconhecido por aquilo, né? Mas o projeto do Belchior, até porque ele quer queira, quer não, a base melódica dele ele trabalha muito com o violão, quer dizer, ele trabalha muito com o gênero balada, né? Ele era chamado de Bob Dylan brasileiro. Cara, mas o Zé Cabaleiro não tá fazendo basicamente o que ele faz? Ou fazia? Eu acho também. Talvez, né? Não na mesma pegada, mas assim, tipo, a maior parte do show do Zé Cabaleiro é ele e o violão, cara. E a banda mínima, entende? E o próprio Caetano, quer dizer, os melhores shows do Caetano Veloso que eu tive a oportunidade de ver em vídeo, é ele, o violãozinho, né? Eu acho que ele acabou também ficando... Ele sempre foi um artista muito vivo com relação à sua própria carreira, né? E as primeiras entrevistas do Belchior, ele literalmente se colocava como um novo líder geracional. Ele falava, olha, eu quero discutir a MPB, eu tô aqui para trocar uma ideia e tal.
Cansou. E ele acabou cansando, né? E aí, nos últimos anos da vida dele, né, por uma série de problemas pessoais, ele começou a ficar mais aqui presente no Rio Grande do Sul, vivia aqui na fronteira inclusive, com o Uruguai. quando ele vem falecer, ele estava no Rio Grande do Sul, né? Sim, ele estava aqui no Rio Grande do Sul, né? E ele nunca mais quis produzir nada tal. O Zé Cabaleiro, inclusive, o Belchior teve muito contato com ele. Sim. Então. E o Zé Cabaleiro tem entrevistas que ele fala que, olha, a gente tentou falar pro Belchior, olha, cara, não é bem por aí, porque você tem uma produção muito vasta. Sim. Uma produção vasta no sentido de álbum mesmo e principalmente para fazer composição para outros artistas, né? Ele tem muita música aí que foi gravada por outros artistas e que a marca é dele. Então eu acho que ele acabou se perdendo um pouco em alguns sentidos da vida, né? Teve muitos problemas familiares, isso também contribui bastante. Mas é curioso, porque ele tem algumas composições que ele fala realmente que uma hora ele ia assumir. Tá? Olha, uma hora eu vou embora. Quer dizer, então eu acho que ele viveu tão intensa a música na década de 70, e à medida que nos anos 80 você tem uma abertura desse mercado por conta do rock... E outros gêneros também. Aí na década de 90 é tudo muito complicado, porque surge esse sertanejo, que eu não vou dizer raiz, mas tem o Chitãozinho e Chororó. É o sertanejo de massa. É o sertanejo de massa, né? Não é aquele sertanejo tipo a lá Tonico Tinoco, né? Mas é um sertanejo de massa. E tem também o pagode, né, cara? É o pagode da década de 90. E já pensou se surge um sertanejo pós-graduação, né? Então, poderia, né? Um sertanejo pós-graduação aí, fazer uma música aí com o Martim Barbeiro, aqueles caras, né? Exato. Ô, Bruno, passa lá mais uma imagem para nós. A gente já tá caminhando para essa final ali. Gosto muito desse álbum também, é um álbum muito maduro do Belchior, que eu elogio a loucura, né? Essas últimas produções dele, ele vai caminhando todo pelo dandismo, que eu acho que efetivamente foi o tipo de conduta cultural que ele mais gostou. E por que ele tá quase sempre em perfil, cara? Tirando... Lá o do Latin Lover, né? Do Latin Lover. Ele realmente ele se dá muito à face de perfil. O perfil na teoria, se a gente pegar, por exemplo, na teoria da imagem, você revela uma parte e esconde outra. Exato, né? você tá deixando revelar aqui, ó, é isso que eu quero mostrar. Isso, é isso que eu quero mostrar. Se a gente pensar essa foto com a vida dele, né? Eu poderia ter colocado isso no texto, mas, enfim, agora eu já fiz o corte do livro. Mas se a gente associar essa imagem com a vida dele, ele tinha um lado, efetivamente, que ele não mostrava para o público, né? Então você revela uma parte, a outra não. Mas efetivamente, se a gente pegar grande parte dos álbuns, predomina realmente essa foto. O perfil, assim, né? Foto do perfil. Eu tenho visto uma nova imagem, Bruno. Aqui já é outra pegada. É outra, né? Esse é o Baiune, é um álbum de 1992, é o último álbum do Belchior em estúdio, né? Ele traz... Esse álbum, ele é um híbrido de tudo que ele fez, né? Então dá pra perceber aí... E ele vira uma caricatura? Uma caricatura. Porque o Belchior foi um artista... Como havia toda a questão do nordestino ser, infelizmente, ser realidade, né? Os nordestinos, eles sofriam com vários tipos de violência em termos de piada em São Paulo, né? Uma questão bem complicada na nossa história. Baiune, ele faz uma associação da figura dele enquanto retirante com os hunos. Os hunos, que quando avançam no Império Romano, eles vão ser denominados de bárbaros, né? Sim. Então ele muda totalmente a estética, ele traz um perfil mesmo de povo huno mesmo, né? A pele mais escura, o cabelo, ele perde aquele tom, né, de ondulado, né? Fica mais espichado, né? O olho claro, né, que é bem típico deles. E aí esse álbum ele tem alguns elementos bacanas, como o fundo vermelho, que é uma coisa que ele admirava muito, né? Aí você tem as cores ali de festas de as São bandeirolas, João, né? As bandeirolas, né? E é um álbum também muito conceitual, né? Mas aquela coisa, aqui ele traz um pouquinho de músicas da sua época do Latin Lover, músicas políticas, músicas que falam sobre preconceito, músicas que falam, por exemplo, sobre a grandeza do Brasil. Então esse álbum é um pouco síntese do que o Belchior foi, né? Eu acho ele fenomenal, mas o mercado da década de 90, ele não estava mais... ele é muito conceitual para sua época, né? Então, o próprio mercado, de um ponto de vista de cultura mesmo, ele não consegue... ele sempre se sustenta com grandes movimentos musicais, né? Se a gente fizer uma analogia com o sertanejo universitário, porque o sertanejo universitário ele tem muito espaço hoje,
porque é música a todo instante, né? Quer dizer, nesse exato momento deve ter milhões de pessoas por aí, algumas centenas delas tentando compor para justamente uma banda, uma dupla grande. Sim, Então, grava. eu acho que é um álbum lindo, né? Mas bem mal compreendido na nossa história da música popular. E infelizmente foi o último álbum. E notem, esse álbum é de 93. Ele morreu não faz tanto tempo, ele morreu em 2017. Então, esse Canyon aí no tempo do Belchior só mostra uma coisa, olha, eu tava realmente cansado disso tudo, tal. Ele tem outras produções ao vivo, tem alguns outros álbuns, mas essa sequência de obras em estúdio, ele já não vai ter mais. Tá Então, certo. é o último álbum dele mesmo. Né? Pra gente encerrar, né, a nossa fala, assim, eu gostaria de ouvir de você, Gustavo, assim, tipo, o mercado cultural, ele é voraz. Ele realmente ele devora aquilo que a gente tem, talvez, de melhor e o de pior também, né? Gostaria que você fizesse uma síntese bem rápida, assim, né? E, inclusive usando, né, o Belchior, que é o seu objeto de estudo agora, como que, assim, ele foi vítima desse mercado, como que ele foi vítima desse mercado e o que que a gente tem que esperar desse mercado cultural, pelo menos nesse cenário de música que se apresenta aí pra gente. Se a gente for pensar numa tendência mais recente, né? O que eu percebo muito é que esses artistas que são muito autorais, eles usam desse mercado com ressalvas, né? Então, por exemplo, você pega uma artista extremamente conceitual da nossa música popular, que é o caso, por exemplo, da Marisa Monte, né? Ela não vai aparecer em qualquer programa porque ela tem um nicho de mercado muito específico. Só que em contrapartida, nós temos músicos da MPB que usam desse mercado, tipo o Caetano, né? O Gil, O tá sempre Gil, na e eles mídia, conseguem né? ter espaço nesse mercado de massa, mais ou menos, e nesse mercado mais de nicho, né? O que eu acho um barato que vem acontecendo nos últimos tempos é que esses artistas que procuram sair um pouco dessa tríade aí, o funk, o sertanejo universitário, esses caras que vão tentando fugir desse movimento todo, eles conseguem encontrar muito por conta, um espaço por conta de páginas no YouTube, de redes sociais. Então eu acho que o artista hoje, que é um pouco mais conceitual, ele conta com mais espaço ou com mais estratégias para ocupar esse espaço, se comparado, por exemplo, ao que o Belchior fez. Não né? tinha, por exemplo, a rede social, né? Essa Exato, possibilidade não né? era uma realidade para ele. E ele nem pensou nisso, na verdade, creio eu. Né? Quer dizer, nas últimas entrevistas dele, ele se sentia tão frustrado que eu acho que ele também não conseguiu notar que havia um campo de possibilidade grande e principalmente com um público que gosta do Belchior. Essa pesquisa ela só surgiu por conta, primeiro, foi um fruto de gosto, eu sempre ouvi o Belchior na minha vida, mas pelo fato também de que houve muita repercussão com a morte do Belchior. Sim. E músicas do Belchior elas foram muito ouvidas por um público mais jovem, principalmente por conta da pandemia. Eu lembro, eu acompanhava, tinha algumas músicas do Belchior que estavam aparecendo em alguns scores aí de plataformas digitais. Então, Olha assim, aí, que legal. teve suas contradições? Teve, mas foi um artista fenomenal, né? Teve os seus momentos, digamos, mais tensos, como todo artista tem. E eu entendo, de modo geral, que esse mercado ele vai continuar apostando nessa massa. Quer dizer, quanto mais barato for e mais lucro der retorno, a gente vai ter que continuar, entre aspas, né? Ouvindo aí esses estilos. Entretanto, há essas plataformas, né? Que o artista ele é monetizado, né? Sim, Então eu sim. acho que nesse campo, por uma questão de gosto, cada um pode escolher aí qual sua tribo, aquilo que você gosta, porque a música, né? O Nietzsche dizia que a vida sem a arte é um erro, né? Então a música ela entra também nesse perfil, quer dizer, vida sem música é um erro, e eu acho que em termos de MPB a gente tem muita coisa boa para a gente poder trocar nossas angústias, nossas aflições, porque no fundo é um pouco o que o artista quer mesmo. Né? Perfeito. Gustavo, muito obrigado por ter aceitado estar aqui e foi muito bom a gente ouvir essa tua fala e compreender um pouquinho, primeiro, de uma grande personalidade da nossa música, um grande artista e uma pessoa que de algum modo ajudou a gente a pensar esse mundo que a gente vive aí. Beleza. Muito obrigado, professor Alex. Até mais. Tudo de bom. Tchau, tchau.